tem aqui o nosso autoconceito, que é o conceito que a gente tem da gente mesmo. E sobre esse conceito, a gente estabelece também duas bases que são super importantes, que são 2 pilares, que são o valor que eu dou para mim e são as minhas competências, o quanto eu me sinto competente, o quanto eu me sinto capaz. Então, à medida que eu tenho um conceito meu estabelecido, e esse conceito vem da minha história, dos hábitos da família, de tudo que eu ouvi, eu estabeleço um valor para mim. Se eu tenho ou não tenho, como eu me sinto com relação a ser valorizado ou não. E também a minha capacidade. Quando eu tenho isso bem estabelecido, então eu tenho a minha autoestima bem fundada. Porque a minha autoestima, a base dela, vai ser sempre o valor que eu dou para mim, a capacidade como eu me sinto capaz, em cima dos meus conceitos, do conceito que eu tenho de mim mesmo. Então, quando eu tenho uma visão deturpada de quem eu sou, a minha autoestima fica completamente fora do lugar. E o que vai fazer com que a minha autoestima entre no eixo, que a minha autoestima se equilibre? Eu tenho que entender uma coisa, que o meu passado eu não posso mudar. Vocês estão comigo? Alguém muda o passado? Não. O meu passado, vamos entender, eu não posso mudar. Ele é uma história. E eu preciso ver o meu passado como uma história e olhar para o meu passado com compaixão. Entendendo que as pessoas que passaram por mim, todas elas passaram e ficaram me devendo alguma coisa. Carinho, amor, cuidado, proteção, zelo. Ok? Todas as pessoas que passaram por mim no meu passado, elas deixaram algum ponto em que elas não me completaram. Sim ou não? E eu preciso chegar a entender que eu preciso olhar para esse passado e se for algo que for... Porque cada uma de nós viveu uma história, ok? Algumas histórias foram muito dolorosas, de violência, de abuso, de agressão, foram muito doídas. Algumas delas, elas vão precisar de uma atenção especial, de profissionais que vão poder olhar para isso, para ajudar você nesse caminho, ok? Mas eu quero que a gente entenda o seguinte, eu preciso de olhar para o meu passado e olhar para mim com compaixão. Porque eu e você não temos culpa do nosso passado, amém? Mas nós temos responsabilidade hoje de mudar a nossa história. Porque quando eu fico olhando para o meu passado e colocando no meu passado apoio para a autoestima baixa que eu tenho, eu não me responsabilizo pelas mudanças que eu preciso fazer. E quando eu não me responsabilizo, é como se eu deixasse a vida levar, sem tomar a rédea dela, para dar uma direção para ela. E quando a minha autoestima, ela não é equilibrada, ela não é colocada dentro dos princípios da palavra, ou seja, uma autoestima que vem do céu, quando essa autoestima é desequilibrada, ou ela é baixa, sabe o que acontece? Você tem o seu destino mudado. Eu vou repetir. Quando a gente não tem uma autoestima, como ela deve ser, quando a gente tem uma autoestima baixa, essa autoestima baixa, ela pode mudar o seu destino. Porque quando você não se valoriza, ou quando você não crê na sua capacidade, você não toma rédea da sua vida para tomar as decisões. E muitas vezes, mesmo você convertida, muitas vezes, por causa da autoestima que não está sendo olhada com atenção e trabalhada, você muitas vezes não crê no amor de Deus por você, nem na capacitação dele. Vocês estão comigo? E o que a gente precisa entender hoje é que quanto mais, e a Ana falou ontem de uma forma muito linda, quanto mais eu me aproximo da imagem real, que é a imagem que Deus tem de mim, mais a minha autoestima é estabelecida e é colocada no lugar correto. Amém? Então, o que eu preciso? Eu preciso me aproximar de quem realmente me ama, de quem realmente me capacita. Porque eu preciso
olhar lá e entender que lá em Salmo 23, Salmo 139, Deus libera para a gente um dos versículos mais lindos que eu amo. Ele diz que mesmo quando você era substância informe, Deus já conhecia todos os seus dias. E a Bíblia diz que Ele te viu. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus te viu. Muito antes de você existir. E olha para ela e diz uma coisa mais séria ainda. Diz assim, e Deus continua te vendo hoje. Quando eu pedi para repetir, repete que isso é uma âncora, isso é para fortalecer isso no seu coração. Sabe o que aconteceu? Vamos imaginar que a gente está aqui lá na eternidade, ok? Está todo mundo comigo na eternidade? Aqui, Deus olhou para Miriam e viu a Miriam aqui na eternidade, onde nada tinha acontecido. E ele olhou para ela e falou o seguinte, eu vou dar as características para ela, todas as características dela, não para ela, entenda o que eu estou dizendo, mas porque eu preciso que em 2018 ela esteja cumprindo o meu propósito em Fortaleza, na PIB de Fortaleza. Ele então cria Dora, lá na eternidade, onde nem um dia ainda tinha, onde nem um dia existia. E ele olha para a necessidade que haveria na cidade de Fortaleza. E ele então coloca nela todas as habilidades que ela precisaria para cumprir o propósito dela aqui. Vocês estão comigo? E assim é com a vida de cada uma de vocês. Cada uma de vocês foi criada com um propósito, com valores, muito antes de vocês existirem. Com habilidades, muito antes de vocês existirem. Capacitadas para aquilo que Deus chamou vocês para fazerem, muito antes de vocês existirem, acreditem vocês nessa capacitação ou não. Vocês estão comigo? Então, quando eu tenho uma autoestima baixa, sabe o que acontece? No decorrer da vida, Deus começa a me mostrar algumas coisas e eu não tenho coragem de colocar o pé para fazer aquilo que Deus tem me colocado, tem colocado no nosso coração para fazer. Quantos de vocês já experimentaram isso? Só? Vamos lá, quantos de vocês já experimentaram isso? Eu estou falando por mim. Sabe, quantos momentos eu tenho assim, de lutar mesmo com relação à minha capacidade. Sabe, de Deus me colocar alguns desafios e eu falo assim, Senhor, não dá. Eu não sou capaz disso, mas quem mais que vai estar comigo? Quem pode me ajudar nisso? E Deus está falando, eu quero você lá. Eu luto com isso. Eu luto com isso praticamente diariamente. Sabe por quê? Porque nós somos metralhadas na nossa autoestima desde muito meninas. Desde muito meninas aprendendo não papéis, mas aprendendo alguns tipos de comportamento que roubaram de nós a coragem. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, foi plano de Satanás desde o início. Desde o início, Satanás quis roubar de nós a autoestima, sabe por quê? Porque ele sabia que se derrubasse a nossa autoestima, o conceito que nós temos de nós mesmos, nós não alcançaríamos o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe o que está em jogo quando a gente fala da autoestima? Não é somente a sua cura interior, é o propósito de Deus para cada uma de vocês. O que está em jogo não é você ter uma autoestima saudável somente, mas é o fato de que se a sua autoestima não estiver saudável, você não alcança aquilo que Deus planejou para você, e vou dizer mais, e que já te capacitou lá na eternidade. Mas como você foi minada durante toda a sua existência, a sua vida, você olha para você com óculos que não são os de Deus para você, e você não consegue enxergar a mulher que Deus planejou. Você olha para você, você está aqui na igreja muitas vezes, e você já ouviu falar que você tem a unção de Deus sobre você. Você já sabe que a graça de Deus está sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus habita em você. Você sabe que você tem o dom do Espírito, o fruto do Espírito em você. Você já foi cheia do Espírito Santo. Você manifesta a unção de Deus, os dons de Deus na sua vida. Mas
você não acredita que Deus tem muito mais para você do que você está vivendo hoje. Porque você olha para você e você se sente incapaz. Eu fico imaginando um exército, uma falange aqui, de mulheres cheias eu vou falar da energia, mas é do dunamis do Espírito Santo, para fazer tudo aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. Quantos de vocês têm sonhos? Os sonhos já saíram do papel? Por que os sonhos não saíram do papel ainda? Hoje eu quero questionar vocês, ok? A gente a parar para pensar o que está impedindo a gente realmente de tomar uma posição em direção àquilo que Deus tem chamado você para fazer. Não sei se vocês conhecem o ministério da Bethel, o pessoal do louvor conhece mais, mas eles são um ministério que tem espalhado as músicas cristãs por todo o mundo. E eles têm um pastor chamado Chris Walton, e ele conta que ele teve uma visão em determinado dia da vida dele, e Jesus falava com ele, Jesus apareceu para ele, falava com ele algumas coisas, dava alguma direção e dizia para ele a seguinte: Cris, eu te encontro lá. Lá era o lugar que Deus estava dizendo para ele: olha, eu quero que você faça isso aqui, especificamente. E aquilo me chamou muita atenção, porque muitas vezes Deus nos dá uma direção, mas a gente vai dando tanta desculpa. Ah, não dá porque eu nasci num lugar, nessa cidade de Fortaleza, isso não vai dar certo. Ah, não dá porque eu sou uma mulher. Não dá porque eu tenho muitos filhos. Ah, não dá porque eu sou gorda. Ah, não dá porque eu sou magra. Ah, não dá porque eu casei. E a gente vai contando tanta história. Mas o que Jesus está dizendo e disse para ele, está dizendo para você, eu não sei qual o seu sonho, o que Deus tem posto no seu coração, mas Ele já te capacitou. E a sua história, a sua autoestima, você precisa resolver isso. Não vai ser numa conferência assim que você vai resolver. Lamento informar. Porque a sua autoestima, para a construção dela, ela é um processo que você decide crer naquilo que Deus tem falado para você. Que você decide crer em tudo aquilo que tem saído desse púlpito aqui de domingo a domingo. Não é uma solução que vai vir com uma palavra da Ana, com uma palavra minha, com uma palavra da Eshla. Mas o que vai vir é uma construção de fé, onde Deus te mostrou alguma coisa e você começa a andar pela fé, ou andar pela fé. Senhor, apesar da minha história, apesar do meu passado, apesar do que fizeram comigo, apesar de todas as dívidas que deixaram para mim, emocionais, sejam elas da ordem que forem, independente das dívidas, Senhor, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para aquilo que o Senhor está me dizendo, não olhando para mim, mas olhando para aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para mim. Então, quando você entra num processo para você trabalhar a sua autoestima, queridas, é um processo. Repete comigo. É um processo. Ela não acontece assim. Você não acorda um dia se achando um ó, e no outro dia você está se achando Gisele Bündchen. Porque é um processo. E sabe que é um processo de quê? De transformação da sua mente. Vocês estão comigo? Autoestima não é você olhar para o espelho e dizer, nossa, estou linda, estou maravilhosa. Não é isso. Autoestima é o conceito que você tem em si de saber que é linda. Amém? De saber que tem valor. De saber que é capaz. Talvez você não seja capaz de alguma coisa hoje, mas quantas mulheres, quantos homens ficam incapazes da mesma coisa anos e anos e anos e não tomam uma providência? Se você se sente incapaz de alguma coisa, tome uma providência, se torne capaz. Amém, irmãs? Ó, nessas horas que eu for falar assim, você dá um amém, tá, para me ajudar? Colabora com a irmã aqui, tá bom? Se torne capaz. Ah, eu não consigo fazer isso, tadinha de mim. Não, minha irmã, não cabe tadinha de mim em quem tem uma autoestima que está sendo trabalhada, que está no processo de viver de glória em glória. Vocês estão comigo? Viver de glória em glória é isso, é Deus olhar, as pessoas olharem para você, verem a glória de Deus na sua vida, porque sabe que você era fraco,
que você não dava conta, mas na sua fraqueza Deus te fortaleceu. Autoestima é isso, é um processo que você vai, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Então eu jogo a palavra e eu ando sobre a palavra, porque a minha autoestima ela não precisa mais ser baseada na minha história, da minha família, no que eu vivi. Ela é baseada naquilo que Jesus viveu na cruz. Então eu começo a andar diferente, eu começo a andar e olhando, não, eu quero chegar lá. Deus me chamou para chegar lá. Deus chamou cada uma de vocês para algo específico. E o que Ele chamou você para fazer está dentro das suas habilidades hoje. Qual é o seu sonho?